Bom, gente, então hoje eu vou falar sobre Nietzsche, e aí o nome da palestra, o nome da conversa, na verdade, né, porque eu escolhi bem as palavras aí, eu resolvi utilizar um relance em Nietzsche, né, porque eu falar de Nietzsche, principalmente para mim, que sou de tecnologia, né, que não sou da área de filosofia, eu gosto de filosofia, então é um cara que ele tem umas ideias muito profundas, né, e muito amplas, né, a obra dele é muito fragmentada, é muito complexa, e eu não tenho é muito difícil falar assim, vamos falar sobre Nietzsche aqui e tal, não, é só dar uma passadela mesmo, porque a parada é sinistra mesmo, gente. E aí eu coloquei aqui que é sobre minha ótica também, é importante lembrar isso, porque de fato eu tô colocando um pouco do meu viés aqui, um pouco da minha interpretação das ideias do cara, dado o contato que eu tive com ela, né? Então, de certa forma, não tem como escapar disso, né? Então, é um pouco da minha visão sobre aquilo que eu aprendi um pouquinho até hoje das ideias de Nietzsche. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Mas antes, um alerta, né? E esse alerta é um pouco do que eu comentei anteriormente, né? Justamente, né? Eu não sou filósofo, né? Eu tenho a filosofia como hoje, como um hobby, vamos dizer assim, né? Eu não sou nenhum leitor assíduo, não leio muito, também não estudo demais, mas ando lendo bastante. Então, valendo lembrar também que a base do meu conhecimento de Nietzsche, ele, se eu for pensar que eu, sozinho, né, eu fui atrás e li puramente o texto do cara, na verdade eu li um livro do cara inteiro, e eu vou falar na sequência aqui dos cursos que eu fiz, e aí todo o crédito, né, até de eu ter conseguido ler o livro do cara, eu tenho que dar para essa escola, né, onde eu fiz o curso, e para o professor Amaury, que foi, tipo, providencial para que eu conseguisse entender aquelas coisas que estavam sendo escritas, que estavam sendo passadas ali para mim, né. Então, de fato, é isso, gente. Então, eu vou passar aqui. Esses são os livros que eu... Bom, primeiro, né, o Assim Falou Zaratustra é a obra principal dele, né, é a obra-prima do Nietzsche. Esse livro eu li inteiro. E aí o Et Homo é um livro que está em progresso ainda. Tenho até que agradecer o Eltinho, ele que me deu aí de presente. Mas está em progresso ainda. Falando um pouquinho das duas obras, né, o Assim Falou Zaratustra, ele é bem complexo, bem difícil, mas, em suma, ele é como se fosse uma parábola da própria Bíblia, né? E Zaratustra é um personagem em que Nietzsche se representa. Então, a ideia sei lá, como é que eu posso dizer? A missão de Zaratustra a caminho de conhecimento, de elevação, né? Tem várias interpretações nessa imagem, né? E o Et Homo, que é eis o homem, né, em latim, é uma autobiografia do Nietzsche, né? E falando um pouco das ideias do Nietzsche, o Nietzsche é um cara extremamente mal interpretado. Ele precisou escrever essa obra para conseguir, né? Porque no próprio tempo dele ele viu que as pessoas não entendiam muito bem o que ele estava querendo dizer, e aí ele separou aí falou assim, não, vou falar aqui sobre a minha biografia, de repente consigo ajudar a galera, né? Foi uma tentativa final, aí foi o último livro que ele escreveu antes do colapso, né? A gente teve um colapso mental, e não se sabe ao certo ainda hoje, né, como que isso se deu, né? O pessoal fala que ele enlouqueceu, né? Fala que ele, né, várias coisas e tal, mas não se tem ao certo a ideia. Pra mim, acredito que muito dificilmente o cara tem enlouquecido, porque o cara, na minha opinião, depois de ler o que eu li, assim, é genial, o cara é genial. Mas é isso, né? Então eu li essas duas, eu li o Zaratustra, tô lendo o Et Homo, e aqui um pouco do curso, né, da escola onde eu fiz esses cursos. Eu fiz esses 3 cursos, né? O primeiro, que é um apanhado de alguns filósofos pensando essa linha de raciocínio, né? Analisando o corpo, pensamento e liberdade, passando por esses 4 filósofos. Aí o Nietzsche está ali no meio, é uma linhagem, uma linha cronológica, né? Então Epicuro lá, pré-socrático, né?
passando por Spinoza, depois Nietzsche, Bergson, que é contemporâneo. E acho que esse curso até mudou, hoje não tem mais ele não fala mais sobre Epicuro, e aí ele adiantou meio que o tempo, aí vai de Spinoza, Nietzsche, Bergson, e ele fala sobre Deleuze, que é mais recente ainda. E aí o outro curso que eu fiz que foi muito interessante, que me ajudou demais, e aí quando eu falo me ajudou, eu vou explicar na sequência o porquê que me ajudou demais, e porquê que eu gosto tanto de Nietzsche, né? A ideia de niilismo e eterno retorno. Esse curso é maravilhoso, né? E deixou muito claro para mim que niilismo é uma ideia muito complexa, e niilismo em Nietzsche não tem nada a ver com o niilismo que a galera pensa que é, assim, tipo, é bem diferente, né? E o próprio eterno retorno, que é justamente a destruição do próprio niilismo. E aí a genealogia da moral, que também foi um curso maravilhoso, que é onde o Nietzsche vai até ele tenta explicar da onde vem a moral que nós temos hoje em dia, né? Da onde surgiu os valores, a moral, o comportamento da sociedade, né? Essa sociedade que temos hoje em prática, né? Daí ele vai lá na pré-história, ele passa pelo nascimento das religiões, foca no judaísmo, foca no cristianismo. Nietzsche é um cara extremamente crítico às ideias, a filosofia cristã. É importante lembrar que assim, ele não é crítico à figura de Jesus Cristo, pelo contrário, né? Jesus Cristo é um cara que Nietzsche tem em alta conta, mas a moral cristã ele bate bem forte. E aí esse curso mostra, assim, bem bacana mesmo, esse curso mostra a trajetória desse pensamento e como ele amarra isso no final, que é brilhante. Bom, e aí, o professor é o mesmo para todos esses cursos, o professor Amorim é um cara sensacional, um cara que eu gosto muito e explica muito bem, é muito bacana a aula dele, eu recomendo fortemente. Essa escola fica lá na 13 de maio, acho que ali Bexiga ali, não sei qual que é o bairro ali, mas uma região central é bem tranquilo de chegar. Beleza. E aí quando a gente pensa em Nietzsche, a gente vê muita coisa assim na internet, né? Tipo uns memes assim, e eu vi bastante isso antes, né? Eu lembro que quando eu tinha Facebook eu seguia uma página que chamava O Martelo de Nietzsche, né? E aí os memes ali colocados são muito engraçados, né? Todos eles, esse pelo menos eu me mato de rir, mas eles não expressam muito bem o que Nietzsche quer dizer, sabe? Eles tocam muito a superficialidade das ideias de Nietzsche, e assim, hoje eu percebo que essa superficialidade é o que a maioria das pessoas toca mesmo. Falar das ideias de Nietzsche gera muito problema mesmo, e assim, aí o cara acaba sendo não estudado de fato, né? Nietzsche fala que, livro lá no Idioma, que a filosofia dele seria entendida depois de 200 anos, né, da morte dele, porque ele percebia a delta, né, da altura de pensamentos, né, entre ele e a sociedade que ele nasceu. Eu acho que esse número vai aumentar, porque é difícil mesmo, gente. Vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, eu tô fazendo hoje fazendo remoto, eu não consigo ver se vocês têm dúvida. Pode parar a qualquer momento, dar um grito aí que eu dou uma paradinha. Eu acho que eu tenho eu falo meio devagar, assim, quando eu apresento, mas percebi que quando eu falo de filosofia, eu meio que pego uns atalhos, assim, na minha mente e, de repente, fica meio sem sentido o que eu tô falando. Mas aí vocês me avisam, tá bom? Vamos lá. Tá. Aí, o que aconteceu comigo, né? Um engenheiro, né? Um analista de sistemas que foi parar lá em filosofia e acabou estudando Nietzsche, mas por quê, né? E aí é o seguinte, gente, o que aconteceu comigo, eu acho que eu me considero uma pessoa muito otimista, e eu sempre fui muito otimista. Eu acho que eu ainda sou um pouco otimista. Hoje eu sinto que eu sou um cara mais neutro. Mas de pouco em pouco, né, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai entendendo o mundo, vai lendo muito, e muita coisa que a gente lê,
muita coisa do que a gente sente, vê acontecer do nosso lado, sabe? Você fala, nossa, mas como que isso aqui é possível? Como o ser humano é capaz de tal coisa, né? Essas guerras infinitas, diferença de classe, tipo, pode elencar aí, né? Política, corrupção, né? E aí eu tava numa fase muito introspectiva, tentando entender o mundo, tentando fazer sentido algumas coisas, né? E aí foi quando eu tive contato com Nietzsche, e esse contato para mim foi maravilhoso, porque foi meio que um afago, assim, tipo, ele me deu um caminho para seguir, para entender o mundo e saber que, né, que a gente está nessa loucura mesmo, né? O mundo é assim, mas ele dá uns caminhos, umas ideias que fazem a gente seguir. Então aí já começa um pouco da dificuldade de entender o cara e do quanto o cara é mal interpretado. Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então vamos lá. As interpretações equivocadas, né? Então, como eu falei, né? As ideias do cara são muito profundas e é muito difícil você acessar essas ideias, né? Eu vou falar na sequência do porquê que é difícil acessar essas ideias, na minha opinião. Tem um pouco a ver com o estilo dele. Mas essas interpretações equivocadas, tem uma que é a principal, né? É a que mais chama atenção. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver situações estranhas. De repente vocês podem até achar assim, nossa, que bizarro, né? Inclusive eu tenho um amigo que eu converso bastante sobre filosofia, que gosta, né, desse assunto. E ele sabe que eu gosto de Nietzsche, e vira e mexe ele me manda uns conteúdos, né? Falando assim, cara, você já viu isso aqui de Nietzsche e tal? E é impressionante a quantidade de coisas estranhas, assim, que eu vejo hoje, de pessoas famosas falando sobre Nietzsche, que eu falo, nossa, mas não é exatamente isso, pelo menos não pra mim, né? Até onde eu vi, não é isso aí, não. E a principal, então, interpretação equivocada veio desse senhor aqui, ó. Esse rapazinho aí, o Hitler, né? E a interpretação equivocada dele se dá justamente no ponto que eu quero falar um pouquinho hoje, que é da vontade de poder, né? A vontade de poder, ela não tem nada a ver com o poder que a gente entende como poder, né? Essa palavra crua, né? Tipo, ter poder sobre, né, eu subjugar, né? Não tem nada a ver com isso, né? Vontade de poder, eu vou falar mais à frente sobre o que quer dizer, uma coisa muito mais profunda que não tem nada a ver com isso. E esse cara, juntamente com a outra ideia de Nietzsche, que é o super-homem, ele conseguiu transformar, né, vontade de poder em supremacia, daí de supremacia para supremacia ariana, e aí daí um genocídio foi 2 palitos, né? Então você vê como o cara esticou de tal forma a interpretação equivocada dele que deu no que deu. Mas vamos seguir aqui. O estilo do cara, né? Bom, Nietzsche, ele tem aqui uma cartinha de Magic que eu achei no Google, das imagens, achei muito louca. O estilo do cara é o estilo do martelo, assim. O cara dá marteladas o tempo todo. Ler de certa forma é dolorido, porque o tempo todo você, se a martelada não é em você, né, com certeza é no seu ambiente, né, é na formação do mundo, ou seja, invariavelmente a martelada é na gente mesmo, né? Então, ler Nietzsche o tempo todo falar, nossa, Deus, olha o que esse cara tá falando, putz, meu Deus, e é o tempo todo assim. Esse estilo dele, deixa eu seguir aqui, é baseado no aforismo. O que é o aforismo? O aforismo é uma sentença curta, reta, precisa, assim, tende a resolver um problema da forma mais rápida possível. E aqui uma frase do Nietzsche, exemplificando por que ele escolhe isso. Porque a ambição dele é dizer, em 10 frases, aquilo que todo mundo, né, que todos os outros escritores dizem num livro inteiro, que todos os outros não dizem num livro inteiro. Então você vê aí a amplitude do negócio. Eu ouvi uma vez, eu não sei quem que me falou isso, mas eu sou cheio dessas, tá, gente? Eu vou falando aqui, eu vou lembrando umas frases loucas e vou jogando aí. Mas às vezes eu não lembro de quem falou, mas que a grandeza de um filósofo pode ser medida pelo poder de síntese que ele tem, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em Sócrates,
ele fala lá que eu só sei que nada sei, né? É uma frase curta, né? Não tem nada ali, mas, quanta coisa não tem ali, né? É exatamente isso, é nesse sentido aí que o aforismo do Nietzsche entra em jogo. Além disso, né, é o que eu falei da dificuldade de ler o cara, né? Tem a questão do sangue. O que é o sangue, né? Para ele, não basta você escrever uma obra, não basta você colocar suas palavras no papel. Se as palavras que você está colocando no papel não saem do seu âmago, né, não saem do que você você não consegue se expressar completamente, ou seja, se você não consegue se colocar lá no papel em sangue, para ele não faz sentido. Então ele gosta de escrever com sangue, porque escrevendo com sangue você experimenta que o sangue é o próprio espírito, loucura, né? Então, e aí lembrando de outra coisa, de outra lição que eu tive também não lembro quem me falou, mas para você entender, assim, a frase é mais ou menos assim, né? Para o mundo, né? Imaginando o mundo, né? O mundo seria muito melhor se as pessoas lessem os livros com a mesma voracidade, com a mesma vontade que os escritores escreveram os livros, né? Achei demais essa ideia aí. Então é mais ou menos isso. Para você ler o Nietzsche e entender, você tem que querer demais. E quando eu estava naquela busca louca, né, de sentido, foi assim que eu consegui ler, porque eu queria muito ler, né? Então, saí lendo que nem um doido. E, assim, ler realmente foi muito difícil. Demorei para conseguir ler esse livro. Demorei, acho que 1 ano e pouco. E lendo todo dia. Demorei 1 ano e pouco, tendo que ler, reler, volta, respira, reflete, lê de novo, né? Volta na mesma página, né? Foi assim que eu consegui, foi bem difícil, mas por isso que é tão difícil de entender. Né? Então, no fundo, é muita treta porque é muito profundo, é poético, e aí é que poético, explicar uma coisa, né? Para Nietzsche, as palavras, elas são, por natureza, uma limitação. Né? E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as palavras, quando proferidas, existe uma diferença naquilo que você sente daquilo que você diz. E aí a forma de você mitigar esse problema é transfigurando, transvalorando a palavra, dando outro significado. E esse significado é o significado poético. Então ele se baseia aí na arte para conseguir dar aquele sentido exato que ele está sentindo ali para passar para o leitor. E ele não tem palavras, né, meias palavras, ele desce o cacete mesmo e a gente apanha. Em suma, é isso aí. Beleza. Até aqui beleza, né, gente? Qualquer coisa vocês me pingam aí. Bom, algumas ideias de Nietzsche, e essas ideias são, vou lembrar aqui de antemão, que todas elas têm má interpretação. A primeira é essa daqui, ó, Deus está morto. Quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele não está assumindo uma posição de ateu extremo, assim, sabe? De que realmente não tem nenhum Deus, de que nada, a gente não tem nada que faça sentido além da gente. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, lembra que eu comentei que ele é um feroz crítico da moral cristã, né? E aí a ideia que ele dá aqui é que Deus, como explicado pelo cristianismo, e aí tem toda uma profundidade, né? O que ele está querendo dizer sobre isso? Não é, né? Os cristãos aí de plantão, as pessoas que estão aí que são religiosas, não levem a mal isso daqui, porque não é exatamente isso, né? O que ele está querendo dizer é outra coisa, né? Aqui a gente poderia fazer um outro toque para falar sobre esse ponto aqui, que é bem complexo também. Mas não é assim a morte de Deus e ponto, não. É outra coisa, é a morte do Deus cristão, como ele entre aspas, em muitas aspas, vendido. E aí o super-homem, né? O super-homem é um outro problema, como eu comentei, foi utilizado aí pelo nazismo. Aqui tem um problema grande de tradução, porque em alemão é Übermensch, né? Não sei como é que pronuncia, mas dá uma conotação de além-homem, não de super-homem. Não existe uma hierarquia, né? É o além-homem, além aquele cidadão, aquele indivíduo que está além da média, não da média, mas além da faixa de cidadãos que estão, né, com ele, né,
na sociedade, ele pensa por si só, ele tem vontades, ele segue as suas vontades, é outro assunto. Então, também dá para ter um toque só sobre isso daqui. Outra coisa que tem bastante problema é o niilismo. O niilismo é achar que nada faz sentido, né? E o Nietzsche, ele passa por essa fase. No Zaratustra, ele é o caminho dele para fazer sentido as coisas, né? Então, só que no próprio Nietzsche, ele cria o niilismo, né? Ele começa a se apoiar sobre o niilismo, e aí o final, né? Como eu disse, é um processo ali, tem várias etapas da pessoa niilista, ela vai passando por algumas delas, e o final dessas etapas é a própria destruição do niilismo. A pessoa no final consegue enxergar a vida, né? Enxergar um sentido na vida, que aí é o eterno retorno, né? Mas aí também vale outra coisa, também outro estudo sobre isso. Aí eu vou esse slide aqui mostra mais ou menos o que eu quero dizer sobre a dificuldade de entender o cara, é que todas essas teorias, né, elas precisam ser estudadas meio que em conjunto para você conseguir fazer um sentido de tudo que ele está querendo dizer. Uma coisa se apoia na outra, né? Você não consegue isolar uma e explicá-la por si, sabe? Existe uma certa simbiose entre essas teorias, então é difícil mesmo, gente. Mas vamos lá. Tá, aí... deixa eu voltar aqui. Tem ali embaixo a genealogia da moral, que é aquilo que eu expliquei, que o cara vai lá na pré-história para tentar identificar o porquê das coisas, dos valores e porquê da moral atual, dessa moral que ele chama de moral cristã, que perdura até hoje. Por que disso, né? E aí, dentro dessas análises, dessa análise dele, ele traz um conceito que é justamente a vontade de poder. Mas espera lá, não é exatamente vontade de poder. Deixa eu ver aqui, beleza. Um melhor approach, uma melhor abordagem para lidar desse assunto seria a vontade de potência, justamente para a gente evitar aquela interpretação do Hitler lá. Então, o que é a vontade de potência, gente? Isso aqui é um pouco complexo, mas vou tentar resumir, porque eu estou vendo aqui que o tempo já está indo embora. Bom, no Nietzsche, todo corpo, e pensando em corpo, todo indivíduo, toda a sociedade, todo povo, ele é formado uma pluralidade infinita de forças. Aí pensar em força, você pode pensar em força, impulso ou instinto. Essas forças, não é que o corpo é formado, mas ele é atacado por essas, ele recebe influência sobre essas forças o tempo todo, né? A cada instante, a gente está sendo influenciado por diversas forças, né? Impulso ou instintos, né? Essas forças, elas estão em conflito contínuo. O tempo todo a gente está tomando decisão, essas decisões estão sendo baseadas em tudo aquilo que está à nossa volta, todas as variáveis que a gente tem em mãos. E o que acontece com essas forças, né? Cada força dessa, ela quer uma coisa, ela quer mais. Mais o quê? Ela quer mais potência, ela quer se expressar mais. É isso que acontece. Com isso, a gente tem... Nietzsche divide essas duas forças, ele divide essas duas forças em duas, né? Forças ativas e forças passivas, né? As forças ativas, para Nietzsche, são forças de criação, são forças que fazem a gente, que empurram a gente para frente, né? Que fazem a gente criar, sair do status quo, né? Forças passivas, pelo contrário, já são forças de reação, são forças que nos conservam, a forma, né, a gente não muda, fica imutável, né? Então, essa é a grande diferença, né? E aí a força de criação, ela é interessante, deixa eu só colocar mais justamente. E a força de criação, ela é interessante porque o que ela cria, né? Ela cria novas formas de pensar, novas formas de enxergar o mundo, novas formas de sair aí de problemas, né? Vamos pensar assim. E aí o que acontece, tendo tudo isso analisado, pro Nietzsche, a consciência então é um efeito, né? E por que um efeito? Porque aquilo que a gente fala que a gente está consciente, na verdade a gente está analisando um calhamaço, uma porrada de coisa que está atuando na gente, e o efeito é na verdade a solução da equação de tudo isso que está ao nosso redor, né?
E aí você pode pensar em passado também, você já bateram em você no passado, e você, né, pondera tudo isso, etc. Bom, é meio complexo, gente, mas se tiverem dúvida, de novo, pode parar, tá? Vamos lá. E aí, continuando, né, a vontade de poder lá. Para o Nietzsche, então, ele não separa o conceito... Pode ir lá. Olê, Oi! essa força de conservação e criação que você estava falando é aquele conceito de hierarquia também das forças, né? Ah, vou falar sobre isso, exato. Vou falar Tá. sobre isso. Porque tanto a força de conservação é muito importante também, né? Não que ela seja uma coisa ruim, né? Sim, Beleza. sem dúvida. E aí, para o Nietzsche, a fisiologia, ele coloca a fisiologia junto com a psicologia no mesmo pote. Então, esses dois conceitos para ele é o mesmo. Então, o que acontece? Para Nietzsche, uma pessoa de fisiologia saudável, né, de mente saudável, corpo saudável, deixa eu colocar aqui, né? É uma pessoa que tem as forças de criação, as forças ativas dominantes em si, né? Ao passo que as pessoas de fisiologia doente, né, ou ele chama até, ele usa um termo bem completo, bem pesado, né, pessoas de fisiologia degenerada, né, ele usa francês também, fala décadent, são pessoas que têm as forças de reação, as forças passivas, dominante. Né? E por que? É aquilo que o João falou agora, né, a pergunta dele faz sentido também. Por que a fisiologia saudável tem a força ativa como dominante, né? Porque a força ativa, ela é primeira, né? É aquela coisa que vem de você, sabe? É aquele seu instinto, é aquilo que você sente que é da sua natureza. Né? Já a força reativa, ela vem depois disso, né? Ela vem te reprimindo, ela te reprime. Ela impede que a sua força primeira, né, seu instinto, seja expresso. Né? Esse é o problema. Bom, daí vem essa ideia, né? Porque que Nietzsche fala que ressentimento e o esquecimento são forças de criação. E é engraçado pensar sobre isso. E por que isso é legal? Porque quando você ressente, né, quando você não esquece alguma coisa, você está parado, né? Você não consegue ir para frente, você não consegue evoluir. Então, digamos aqui um exemplo mais tranquilo, digamos que eu brigue aí com o João. O João fala uma coisa para mim que me machuca, né? Me deixa triste, magoado. Se eu ficar pensando, toda vez que eu pensar no João, lembrar dessa discussão, eu vou ressentir aquela dor de novo, né? E eu não vou esquecer aquilo vai ficar perdurando, vai até eu resolver esse problema, né? E aí, de fato, quando a gente esquece e não sente mais, que a gente move para frente, há uma evolução, há um caminho. Eu volto a conversar com o João volta a ser meu grande amigo, né? E a gente segue falando de outros assuntos, e desses outros assuntos a coisa caminha. Então é mais ou menos isso. Eu achei essa definição dele, essa quebra, né, para explicar isso, muito boa. E por que me ajudou muito, né, isso aqui, né, como eu comentei, né, que eu via muitos problemas com o mundo e tal, enxergo eles até hoje, mas o que acontece com tudo isso daqui é que, dada essa multiplicidade de forças que atuam sobre a gente, dado tudo aquilo que a gente sente, dada essa infinitude de coisas, de variáveis que atuam, né, de cada um tem a sua vida, né, pessoas são... Eu não consigo julgar, né, e aí você vê que remete um pouco até ao cristianismo, né, até as palavras de Cristo, né, você não consegue julgar. Até para Nietzsche, julgamento tem outra conotação, tem outra ideia. Então eu consegui perceber que as pessoas estão em constante evolução e a gente não consegue realmente parar e falar assim, nossa, olha isso aqui, cara, que coisa bizarra, né? Como é que pode? O mundo tá assim. Bom, não, é um processo, né? É um processo. Até um professor, o próprio Amaury, fala uma coisa muito legal, e usando até a figura do Hitler. Ele fala assim, é muito interessante a gente pensar e lembrar
que Hitler já foi um bebê maravilhoso, né? Já foi um bebê lindinho, né? Lindinho. E aí o que aconteceu com ele, né? O que aconteceu de Hitler bebê até ele crescer e fazer o que ele fez, que forças, né? Que influências que pesaram sobre ele, né? Que fez ele se tornar quem ele se tornou. E aí uma frase que eu gosto muito do Jung, ele fala assim, que uma árvore, para ter seus galhos, para que os galhos de uma árvore toquem os céus, é necessário que as raízes dessa mesma árvore cheguem ao inferno. E aí a minha leitura eu acho muito bonita essa frase, né? E a minha leitura dessa frase é justamente isso, né? A gente só conseguiria aprimorar o nosso julgamento, né? Dar qualidade ao nosso julgamento, se a gente tivesse o máximo, né, de variáveis possíveis da vida daquela pessoa. Mas o quão difícil é isso, né? É muito difícil. Bom, mas aí, isso me ajudou demais, gente. Fiquei felizão, assim, depois que eu descobri isso daqui. E aí a gente tem essas zoeiras, né? Tipo, aí você vê lá no Facebook, você tem sempre uma interpretação equivocada, mas tudo pela comédia, né, gente? A gente perde a zoeira, mas a gente perde perde o sentido correto do estudo, mas não perde a zoeira, né? Então é tão bom beber pra caralho, e não lembrar no outro dia das merdas que fez. Aí ele fala, não, a vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas, como se fosse a primeira vez, né? Então é a zoeirinha aí. Bom, deixa eu escorrer, gente. Isso aqui eu acho que não vai dar tempo de eu falar. Eu queria comentar aqui uma passagem que eu gostei demais do Zaratustra. Uma passagem onde o Zaratustra se defronta com o demônio. Ele fala assim, deixa eu conhecer esse demônio louco aí, todo mundo fala, todo mundo tem medo, quero bater um papo com ele, quero ver quem que ele é. E aí o diálogo que se segue é fantástico, assim, eu adoro. Até mandei pro Greg, né, que eu sei que ele curtia um satanismo lá, e ele curtiu. Beleza. E é isso, gente. Eu acho que é muito difícil falar de Nietzsche. Se vocês tiverem perguntas, agora é a hora. Espero que eu tenha passado um pouco aí. Não sei, vocês têm alguma pergunta? Bom, o que eu posso dizer é que eu fiquei super interessado agora. Eu não sei, acho que foi o sentimento da galera, né? Legal. Isso é bom, isso é bom. Opa! Olê, aproveitando aí, acho que a gente já conversou sobre essa pergunta, você já ouviu essa pergunta, mas acho que eu nunca ouvi a tua opinião. Contemplar ou transformar a sociedade, né? Qual que você acha que na tua ideia que é o principal papel da filosofia, né? No transformar, tipo Karl Marx querendo transformar a sociedade, e no contemplar os demais filósofos e por aí vai. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Rapaz, seria bom ter um vinhozinho aqui agora, mano, pra dar uma resposta. Mas vamos lá. É difícil, cara. Eu, na minha opinião, né, na minha visão, o que eu faço? O que eu tento fazer? Né? Eu tento contemplar, estudar, entender os diversos máximos de pontos de vistas possíveis. Então por isso que hoje eu tô lendo Karl Marx, por exemplo, como você comentou aí, ele que fala exatamente isso daí, né? Ele fala, puta, que legal a filosofia, é muito bacana isso que vocês estão falando, é bacana mesmo, né? Mas enquanto vocês estão aí estudando, o mundo tá sofrendo, os pobres estão lascados, e esse mundo não muda. Vamos agir, né? Então eu acho que o ideal, né, pelo menos pra mim, que eu tento fazer, é estudar ao máximo, adquirir o máximo de pontos de vista, para daí, de posse desses pontos de vista, tentar encontrar o meu ponto de vista, e aí com o meu ponto de vista, com essa visão de mundo, ver o que eu poderia fazer para mudar o mundo. Não sei se isso é uma boa resposta, Johnny. Eu acho que é uma ótima resposta, ainda mais que você está pegando variáveis a mais aí, né, para poder analisar. Beleza. Galera, mais algum pontinho? Então, eu acho que é isso, gente. Tem aqui mais um finalzinho aqui, ó. E eu acho que fechou. Obrigado, galera. Valeu, Valeu, gente. Show.